E de surpresa, o Ceará anuncia mais uma contratação para a temporada 2024 para suprir uma lacuna que todo mundo falava que o elenco alvinegro tinha. Trata-se do volante Jean Irmer, que subiu com o Juventude à Série A do ano passado e agora vai tentar fazer o mesmo pelo Ceará. Antes da gente continuar com o papo, seja muito bem-vindo ao canal do Caio Costa. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Batemos recentemente a marca de 10.600 inscritos, correndo atrás da marca de 11 mil, então se você não está inscrito, caiu aqui meio de surpresa, por favor se inscreve, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui, e aproveito para pedir para você deixar aquele like para o vídeo fortalecer e a discussão chegar a mais pessoas. Quando você olha o elenco do Ceará, existiam duas lacunas nos últimos tempos que todo torcedor vinha perguntando: quando é que chega o lateral direito? Porque só tem o Ray Ramos. Quando é que chega o primeiro volante? Já que aquele primeiro volante, mordedor, marcador, o cara que destrói o ataque adversário, o Ceará, a rigor, só tem um, que era o Richarlison. Quer dizer, só tinha. Jean Irmer é esse tipo de jogador. Jogador com 30 anos, que teve passagem curiosa pelas categorias de base do Estudiantes de La Plata na Argentina, jogou pelo Paraná Clube, pelo Corinthians, Vitória, Botafogo, Vasco, Gil Vicente em Portugal, estava no Juventude no ano passado. É esse jogador, tá? É o jogador que atua na frente da zaga para limpar o para-brisa. Não tem uma grande qualidade de passe, mas tem muito poder de marcação e não costuma perder a viagem. É uma característica um pouquinho parecida com a do Richarlison, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Richarlison que poderia ter saído do clube e hoje se tenta uma recuperação. A gente sabe que o Richarlison pode render muito mais do que rendeu nas últimas duas temporadas, mesmo sem ter uma qualidade de passe, mas para fazer esse tipo de função. E é nisso que tem que ser o foco. Não é o meu perfil preferido de jogador. Eu gosto do primeiro volante que tenha mais qualidade do passe, que faça o time jogar, que é algo que o Mancini está tentando com o Lourenço atuando nessa posição. Mas você tem que ter no elenco o jogador que destrói também, o jogador da marcação, o cara que tem, no caso do Irmer, até parecido com o Richarlison nos seus melhores momentos, sempre se caracterizou pelo cara da antecipação, de tentar quebrar o passe adversário, se antecipar para dar uma sequência a uma nova jogada. Por isso que quando chega junto, muitas vezes, toma cartão. Na Série B, por exemplo, ele atuou em 26 jogos, 22 como titular e tomou 12 cartões amarelos pelo Juventude. Então você vê que num campeonato físico como é a Série B, ele foi muito amarelado, mostra como ele é um jogador mesmo de muita pegada, de muita chegada, mas o elenco do Ceará precisava assim desse tipo de jogador, chega com contrato até o final do ano. Fica a pergunta de saber como é que ele está fisicamente, uma vez que desde o final da Série B que ele não atua. Naquele time do Juventude que conseguiu acesso, curiosamente, contra o Ceará na última rodada, ele nem joga aquela partida, para falar a verdade, mas durante o campeonato, o Thiago Carpini, que hoje está no São Paulo, costumava atuar com uma trinca ali de volantes, com o Jadson, com o Vini Paulista e ele um pouco mais atrás. Esses dois tinham mais responsabilidades para agredir, para levar a bola ao ataque, enquanto o Jean era o cara da destruição, da sobra, da antecipação para o time poder continuar fluindo. Então é para vocês entenderem um pouquinho de como o Ceará trouxe aquele camisa 5 mesmo, mordedor, marcador, cara que vem para reforçar o setor de marcação do time, dar uma nova opção ao Wagner Mancini, que atualmente tem tentado adaptar o Lourenço, que é um segundo volante, quase um meia, para jogar naquela função, justamente priorizando a saída de bola, priorizando uma qualidade de passe melhor. Talvez o Jean não chegue para ser titular, mas você vai ter jogos que você vai precisar desse tipo de característica, é interessante você ter no elenco. Outra coisa interessante a gente falar, e aí você pode puxar os vídeos anteriores que eu fiz, quando o Ceará trouxe o Fernando Miguel, quando o Ceará trouxe o Mugni, quando o Ceará trouxe os gringos, o Barceló, o Recalde, enfim, o Castro, é que o Ceará adotou 3 critérios interessantes para montar o seu elenco. Jogadores de Série A sem muito espaço nos seus times, jogadores que se destacaram na Série B e em equipes que foram bem na competição, o mercado exterior fugindo do óbvio, saindo da história do jogador gringo que já tinha atuado por aqui. E o Jean entra nessa cota, porque o Jean ele entra na cota que era a do Ailon, que foi bem no Novo Horizontino, que brigou por acesso, do Lourenço, que também foi bem pelo Vila Nova e que brigou pelo acesso até a última rodada. O Jean entra nessa cota, mais ou menos, a gente pode falar assim, né? Existem outros nomes que vieram da Série B, por exemplo o Bruninho, que individualmente foi muito bem pelo Guarani, mas o Bruninho também pode entrar naquela história do jogador que pertence a um clube da Série A,
mas sem espaço por lá. Algo, por exemplo, que o Raí Ramos, por exemplo, não está com espaço no São Paulo, ou o Lucas Mugni, que não estava sem espaço na equipe do Bahia. Então, o Ceará, é muito claro como o Ceará foi procurar seu elenco. Eu sei que procurou no exterior também esse volante, mas acabou encontrando mesmo no futebol brasileiro. Vamos esperar como é que ele vai entregar. Repito, não espere um grande passador, um volante que construa. Espere muita disposição e um jogador que marca muito forte, que chega junto, que não perde muita viagem e que é importante em contexto de jogos, como o Richarlison já foi um dia e que, acredito eu, o Mancini está tentando recuperar para que ele possa ser, em determinados contextos, útil ao Ceará. Mandar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui. Queria pedir mesmo que você deixasse o like, porque é muito importante para o crescimento do canal. E que você comente, né? Você comente o que é que você achou. O Ceará estava precisando desse tipo de volante? Eu acho que estava. Não é meu perfil favorito de jogador, mas precisava ter no elenco. E hoje talvez o Ceará precise de imediato trazer um lateral direito, até porque só tem o garoto JV para fazer sombra ao Raí Ramos. Tanto é que no jogo passado, jogando com uma linha de 3 e 2 alas, o Mancini optou pelo Janderson, um atacante. Então existe agora a necessidade, talvez a última imediata, de um lateral direito para competir com o Raí Ramos. De novo, muito obrigado pela sua presença e fica de olho. Falo sobre futebol o tempo todo por aqui.